Fala, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Michel Blume e vamos continuar hoje a nossa parte 2, conversando a respeito do livro A Arte de Viver, fazendo toda a leitura e todos os comentários a respeito de cada ponto que é tratado aqui nesse livro, A Arte de Viver, de Epíteto. E vamos começar então, onde a gente parou, lá da outra vez. Nós estamos aqui na página 36. Sua vontade está sempre sob seu poder. Nada pode de fato fazê-lo parar. Nada pode realmente impedi-lo de prosseguir, porque sua vontade está sempre sob seu controle. A doença pode desafiar o seu corpo, mas será que você é só um corpo? Suas pernas podem estar incapazes de andar. Mas você não é somente um par de pernas. Sua vontade é maior do que as suas pernas. Sua vontade não precisa necessariamente ser afetada por algum incidente, a menos que você permita. Lembre-se disso com relação a tudo o que acontece com você. Quantas vezes você não vê pessoas, ou às vezes até você mesmo, você dando desculpas para você desistir de algum projeto que você está fazendo? A gente sabe, no fundo a gente sabe que a culpa da gente desistir de um projeto é a nossa culpa mesmo. Às vezes você pode até sofrer algum acidente, acabar se machucando, acabar talvez denegrindo alguma mobilidade do seu corpo e você começa a se lamentar por isso e parar com todos os seus sonhos, parar de buscar todos os seus objetivos. Mas quantas pessoas você não vê também que já superaram tudo isso? Existem palestrantes motivacionais que não têm perna e não têm braço e vão lá e vivem uma vida plena, vivem uma vida feliz. Então realmente isso tudo está sob o nosso controle. É o que eu sempre digo, a nossa percepção altera tudo à nossa volta. Vamos para outra parte. Utilize integralmente o que acontece com você. Cada dificuldade na vida nos oferece uma oportunidade para nos voltarmos para dentro de nós mesmos e recorrermos aos nossos recursos interiores escondidos ou mesmo desconhecidos. As provações que suportamos podem e devem nos revelar quais são as nossas forças. Presta atenção nessa frase. As provações que nós suportamos podem e devem nos revelar quais são as nossas forças. Eu costumo falar que o amor é bom, ele ajuda. Com certeza ele ajuda. Mas a maioria das vezes que a gente cresce, que a gente evolui como ser humano, como espírito, como o que seja, o maior desenvolvimento que a gente tem é na dor. Então você pode perceber, as maiores pessoas que estão felizes, se sentindo bem, que estão prosperando, digamos assim, que são famosas, que você acaba conhecendo porque são famosas, elas tiveram muita dor na vida delas, elas passaram muita necessidade, muito aperto na vida delas. E isso faz com que nós tenhamos uma percepção diferente das coisas, porque na necessidade vem a criatividade. Então, quando vem uma necessidade, quando vem uma crise, às vezes uma crise existencial, emocional, alguma crise até financeira, você acaba sendo mais criativo. Isso faz com que a gente evolua. Eu mesmo sou muito grato a toda a dificuldade que eu já passei, porque elas fizeram a pessoa que eu sou hoje. Da mesma forma com você. As suas experiências de vida, boas ou ruins, fizeram quem você é hoje, da forma como você é, com os aprendizados que isso te passou. As pessoas prudentes enxergam além do incidente em si e procuram criar o hábito de utilizá-lo de maneira mais saudável. Quando houver um acontecimento imprevisto, não reaja impensadamente. Volte para o seu íntimo e pergunte a si mesmo de que recursos dispõe para lidar com aquilo. Mergulhe fundo, você possui forças que provavelmente desconhece. Encontre a que necessita nesse momento. Use-a. Muitos clientes aqui, eu faço eles perceberem isso. Eles viram um gatilhozinho na mente deles, onde eles percebem: nossa, olha o tanto de coisa negativa que eu já passei. E eu ainda estou em pé, eu ainda estou aqui, estou buscando me conhecer, estou fazendo terapia. Então isso é muito importante, você ter noção também do que você já passou e do que você já aguentou. Se está diante de uma pessoa sedutora, o recurso necessário é autodomínio. Se o momento é de dor ou fraqueza, use a sua capacidade de resistência. Se você sofreu uma agressão verbal, recorra à paciência. Com o passar do tempo e a consolidação do hábito de combinar o recurso interior adequado com cada incidente ou situação, a sua tendência para ser levado pelas aparências da vida pouco a pouco vai desaparecer.
desaparecerá a sensação de estar sendo dominado, oprimido pelos fatos o tempo todo. Perceba, né, nessa partezinha que ele fala, se é diante de uma pessoa sedutora, o recurso é autodomínio, em outras situações o recurso é a capacidade de resistência, em outra situação é a paciência. Nós temos essas habilidades, nós temos essas capacidades, basta a gente ajustar para cada situação específica. Então vamos lá para outra parte. Cuide daquilo que você tem agora. Nada pode ser realmente tomado de nós. Não há nada a perder. A paz interior começa quando, em vez de dizer a respeito das coisas, perdi isto, começamos a afirmar. Isto voltou para o lugar de onde veio. Seus filhos morreram, eles voltaram para o lugar de onde vieram. Sua companheira morreu, seu companheiro morreu, eles voltaram para o lugar de onde vieram. Seus bens e propriedades foram tirados de você, isso também voltou para o lugar de onde veio. A gente sempre fala, né? Tem gente que você encontra pessoas na sua vida que são revoltadas porque perderam alguém. E lógico, não podemos julgar essas pessoas porque a dor é muito grande. A gente não tem total compreensão da morte. Isso acaba fazendo, essa falta de compreensão acaba fazendo com que haja muito sofrimento nas pessoas, no mundo em geral. E eu, por exemplo, acredito muito que nós somos almas imortais e nós estamos todos interligados. E justamente por isso que eu acredito que a gente vai voltar. Aqui não é nossa casa, a gente vai voltar ainda para nossa casa, a gente vai voltar ainda para mais próximo de Deus. E eu acho que isso facilita a nossa aceitação a respeito da morte. Nós todos vamos nos encontrar, nós todos vamos voltar para casa ainda. Aqui é passageiro, a gente está aqui para evoluir. Então, se a gente acabar perdendo alguém, a gente tem essa consciência, essa ideia de que estamos voltando para casa, né? Quando a nossa vida aqui nessa terra acaba, então acaba aliviando essa dor. Talvez você esteja aborrecido porque uma pessoa mal intencionada levou o que lhe pertencia. Entretanto, por que sofrer quando o que você recebeu do mundo está sendo devolvido a ele? O importante é ter grande cuidado com o que você possui enquanto o mundo permite que o tenha. Do mesmo modo como o viajante cuida do que está dentro do quarto que ocupa numa hospedaria. Nessa parte do livro ele diz muito claramente que nós não temos nada. Né? Inclusive o nosso corpo é emprestado. Porque eu costumo dizer que o que é nosso realmente é eterno. O que não é nosso não é eterno. Então você vê construções que ficam por anos e anos e uma hora vão embora. As pirâmides do Egito mesmo estão lá faz quantos anos que estão lá? Em algum momento da humanidade elas vão sumir. Elas vão se deteriorar e vão sumir. Nem que leve 1 milhão de anos, elas vão se deteriorar e vão sumir. Não é eterno. E o que é realmente nosso é eterno. O nosso corpo dura o quê? 80, 90, 100 anos. E depois eles vão se deteriorar. Então o nosso corpo não é nosso. Nada do que está aqui é nosso. Aquele pedaço de terra que você comprou não é seu. Aquele carro que você comprou não é seu. Porque ele não é eterno. Você pegou emprestado enquanto você está aqui nessa vida passageira. O que é nosso realmente é a nossa alma. É a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, a nossa parte espiritual. Isso sim é eterno, isso sim é nosso. Vamos entrar em outra parte. Essa parte aqui é um pouquinho maiorzinha. A boa vida é a vida com serenidade interior. O indício mais seguro de uma vida superior é a serenidade. O progresso moral resulta do fato de você se ver livre do tumulto interior. Você deixa de se impacientar com cada coisa que acontece. Lembra do caso que eu contei, né, rapidinho para vocês a respeito do mercado, onde a mulher do caixa não me respondia e tudo. Eu mantive a minha serenidade, a minha paz interior. Porque isso não é meu, aquela dor é dela, não é minha. Eu não preciso carregar comigo. Então, essa questão, você deixa de se impacientar com cada coisa que acontece. E realmente, você não precisa se irritar com qualquer coisa, principalmente a atitude dos outros. Se você busca uma vida superior, abstenha-se de padrões comuns de pensamento, tais como: se eu não trabalhar com mais empenho, nunca terei uma renda razoável, ninguém me respeitará, não serei ninguém na vida. Ou, se eu não repreender meu empregado, ele se aproveitará de minha boa vontade. Realmente, a busca por respeito, por admiração das pessoas faz com que as pessoas façam algumas coisas que não são boas para elas mesmas. Então elas têm essa questão, né? Se eu trabalhar com mais empenho, nunca terei uma renda razoável, ninguém vai me respeitar. Não é o dinheiro que vai fazer as pessoas te respeitarem. É o respeito que você entrega para elas que faz as pessoas te respeitarem. E se não te respeitarem também, você tem que se respeitar e respeitar as outras pessoas.
Isso é o suficiente para você se manter em paz consigo mesmo. É preferível morrer de fome, mas livre de desgostos e medos, a viver na abundância atormentado por preocupações, temores, desconfianças e desejos incontroláveis. Inicie de imediato um programa de autodomínio, mas comece com moderação, com as pequenas coisas que o incomodam. Seu filho derramou alguma coisa no chão? Você não encontrou a sua carteira? Diga a si mesmo, lidar calmamente com esse aborrecimento é o preço que pago para ter a minha serenidade interior, para livrar-me de perturbações. Não se consegue nada de graça. Essa frase é sensacional, que é preferível morrer de fome, mas livre de desgostos e medos, do que viver na abundância e atormentado de preocupações, principalmente desejos incontroláveis. Nossa, eu já conheci muita gente, eu já perdi muitos amigos que foram gananciosos, digamos assim, que consegue uma coisa, não está feliz, aí quer outra maior, não está feliz, quer outra maior, não está feliz, e sempre nessa busca. De fora as pessoas veem conquistas e sucesso. Por dentro a pessoa está extremamente destruída, porque ela não se contenta com nada. E é isso que ele quer dizer com desejos incontroláveis. Eu quero tudo que é de material, só para preencher um vazio que eu não consigo preencher dentro de mim, só para tentar me encontrar, ou às vezes para criar uma imagem de sucesso para que eu seja respeitado. Será que você realmente precisa disso no seu âmago, no seu interior, na sua alma? Acredito que não. Quando você chamar seu filho, prepare-se para não ser ouvido, ou, se for, para constatar que ele não fez o que você queria. Se isso acontecer, ficar agitado, não ajude o seu filho em nada. Ele não deveria ter o poder de lhe causar qualquer perturbação. É o que eu falei do mercado. Você não precisa dar o poder para o outro de como você vai responder à vida, como você vai responder às situações que a vida te traz. Quem controla é você. Vamos para outra parte? Não faça caso do que não é da sua conta. O progresso espiritual exige que ressaltemos o que é essencial e deixemos de lado todas as outras coisas como ocupações banais que não merecem nossa atenção. Além disso, é até bom ser considerado tolo ou ingênuo com relação àquilo que não nos compete. Não se preocupe com a opinião das outras pessoas a seu respeito. Elas estão fascinadas e iludidas pelas aparências. Mantenha-se firme em seu propósito, só isso poderá fortalecer a sua vontade e dar coerência à sua vida. Olha só, geralmente o que a massa está indo atrás, e com a massa eu digo a grande parte dos seres humanos, grande parte das pessoas, o que eles estão indo atrás e venerando, digamos assim, geralmente não é o certo. Geralmente é o que a minoria vai atrás, é o que a minoria valoriza, que é o mais correto. E o mais correto eu digo para uma vida serena, para uma vida de paz, para uma vida com a virtude humana realmente. A nossa vida de, como está aqui, progresso espiritual. Então, as pessoas vão rir de você. Não se importe com isso. As pessoas vão rir de você porque você é diferente delas. É como o Bob Marley dizia, vocês riem de mim porque eu sou diferente. E eu rio de vocês porque vocês são todos iguais. Você não precisa ser igual a ninguém. Você só precisa ser você. Evite tentar conquistar a aprovação e a admiração dos outros. Lembre-se de que você está em busca de um caminho mais elevado. Não deseje que eles o vejam como uma pessoa sofisticada, incomparável ou sábia. Na realidade, desconfie se for visto pelos outros como alguém especial. Fique alerta para não adquirir um falso sentimento de alta importância. Essa partezinha, só dar uma pausa, essa partezinha ele fala muito de não buscar a admiração dos outros, tudo bem. Só que as pessoas podem rir de você e você ficar um pouco mais isolado do mundo, porque você está em busca de outras coisas, você tem outros valores a seguir na sua vida. Mas também podem ter pessoas que começam a te venerar e começam a colocar você num pedestal. E isso você tem que tomar muito cuidado com o ego do ser humano. É o ego mesmo, que a palavra certa é o ego. Você cuidar do seu ego, para você não inflar isso, para você não se sentir, tá aqui, o falso sentimento de autoimportância. Ou seja, você não achar que você é mais do que os outros, porque você não é. Independente do caminho que você esteja, você não é inferior a ninguém, você não é igual a ninguém e você não é superior a ninguém. Você é único do jeito que você é. Manter sua vontade em harmonia com a verdade e preocupar-se com o que está além de seu controle são princípios mutuamente exclusivos. Enquanto estiver absorvido por um deles, você irá obrigatoriamente negligenciar o outro. Geralmente esses textos mais antigos, eles falam muito dessa questão da verdade, em busca da verdade, né? A verdade do que é a vida.
E aqui ele fala, manter a sua vontade em harmonia com a verdade. Então a verdade é de tudo que a gente está falando até agora nesse livro. É a busca dessa iluminação, a busca dessa vida que vale a pena ser vivida como uma forma humana. E não simplesmente como um animal que está aqui para satisfazer os seus desejos, né? Você viver da forma mais prazerosa possível não é um propósito de vida. E sim você buscar as virtudes humanas e espirituais que nós temos. Adapte seus desejos à realidade. Seja isso bom ou ruim. A vida e a natureza são governadas por leis que não podemos mudar. Quanto mais cedo aceitarmos esse fato, mais tranquilos seremos. Seria tolice desejar que seus filhos, ou seu marido, ou sua mulher vivam para sempre. Eles são mortais, assim como você, e a lei da mortalidade está completamente fora de nossas mãos. Da mesma forma, é tolice desejar que um empregado, um parente ou um amigo não tenha defeitos. Isso é desejar controlar algo que indiscutivelmente foge ao seu controle. Está dentro de nossa área de controle não sermos desapontados por nossos desejos, se lidarmos com eles de acordo com os fatos, em vez de nos deixarmos atropelar por eles. Você desejar algo que é impossível, por exemplo, eu sou uma pessoa triste porque eu não consigo voar, porque a lei da gravidade atua sobre mim. Você vai viver triste realmente. Você tem que pesar e analisar o que realmente você tem controle. E aqui ele já te dá uma dica. Está dentro da nossa área de controle não sermos desapontados por nossos desejos. Você controla o que você quer desejar. Você controla o que você quer buscar na sua vida. Então aqui você tem esse controle. Em última análise, somos controlados por aquilo que concede o que buscamos ou remove o que não queremos. Se é liberdade o que você procura, então não deseje nada e rejeite tudo que depende dos outros. Caso contrário, será sempre um escravo indefeso. Ou seja, não busque o que os outros estão querendo. Não busque a aceitação dos outros, não busque a admiração dos outros, não busque ter a vida que o outro tem. Você tem a sua própria vida, você tem o seu próprio caminho a seguir. Procure compreender o que é realmente a liberdade e como ela é alcançada. A liberdade não é o direito ou a capacidade de fazer o que se quer. Ela vem da compreensão dos próprios limites e dos limites naturais estabelecidos pela providência divina. Aceitar os limites e as inevitabilidades da vida, e ao trabalhar com eles em vez de lutar contra eles, nos tornamos livres. Se por outro lado sucumbimos a nossos desejos passageiros por coisas que não estão sob nosso controle, a liberdade está perdida. Eu nunca havia pensado, até ler esse livro, nesse conceito de liberdade. Liberdade não é você fazer o que você quer. Ser livre não é você fazer o que você quer. E sim você aceitar o que você tem controle e o que você não tem controle. E ter essa compreensão, entender realmente de fato, a fundo, o que você tem ou não controle. Aí sim você se torna uma pessoa livre. Você vê até prisioneiros, prisioneiros dentro da cadeia mesmo, que cometeram algum crime, e eles começam a se sentir muito livres por estados meditativos que eles têm lá dentro, porque aí eles começam a controlar o sentimento deles, o interior e a paz interior deles. Aí sim, eles começam a mudar como pessoa, como alma, como espírito, porque ali sim eles estão tendo a compreensão de como serem livres, como ser pessoas livres de fato, como espírito, espiritualmente falando. Encare a vida como um banquete. Pense em sua vida como se ela fosse um banquete em que você precisasse se comportar com elegância. Quando lhe passarem as travessas, pegue-as e sirva-se de quantidades moderadas. Se uma travessa não lhe for passada, saboreie o que já está no seu prato. Ou se a travessa ainda não chegou às suas mãos, espere pacientemente a sua vez. Mantenha essa mesma atitude de contenção e gratidão delicadas no trato com seus filhos, cônjuge, carreira e finanças. Não há necessidade de ansiar por alguma coisa. Invejar ou apoderar-se, seja do que for. Você receberá sua devida porção quando chegar a sua vez. Diógenes e Heráclito foram modelos impecáveis de pessoas que viveram de acordo com esses princípios em vez de se deixarem levar por impulsos desprezíveis. Tenha como objetivo imitar o valioso exemplo deles. Trazendo isso para a nossa vida, você vê ali o seu vizinho com uma casa maior que a sua, com um carro mais legal que o seu. Você fica invejando aquilo, você fica trabalhando e despendendo energia e tempo simplesmente para se igualar a ele. E quando você se iguala, aí ele vai lá e compra um outro carro, tem um outro carro ainda mais legal. Aí ele se muda, tem uma casa ainda mais legal, faz uma reforma na casa dele, coloca uma piscina na casa dele, e você vai invejar ele de novo. Você vai sempre viver no vazio, você sempre vai viver invejando as pessoas e querendo buscar o que elas têm em relação ao material. Essa não é a forma mais
adequada e mais sábia de se viver a vida. Se a travessa ainda não chegou nas suas mãos, espere pacientemente pela sua vez. Um momento vai ser a sua vez. Um momento você vai ter a sua glória. Um momento você vai ter a sua prosperidade. Cada um tem o seu tempo, em tudo na vida. Cada um tem o seu tempo para tudo. Então, se acalma. Você está no seu período de evolução. E a outra pessoa está no período dela de evolução. Evite adotar os pontos de vista negativos de outras pessoas. Os pontos de vista e os problemas das outras pessoas podem ser contagiosos. Não pratique sabotagem contra si próprio, adotando inconscientemente atitudes negativas e improdutivas pelo seu contato com os outros. Se você encontrar um amigo deprimido, um parente angustiado ou um colega de trabalho que passou por uma repentina mudança de sorte, tenha cuidado para não se sobrecarregar com o aparente infortúnio. Lembre-se de que você deve saber distinguir entre os acontecimentos e a interpretação deles. Pense assim: o que faz essa pessoa sofrer não é o acontecimento em si, pois outra pessoa poderia não ser nem um pouco afetada por essa situação. O que a faz sofrer é a maneira de reagir que ela irrefletidamente adotou. A minha avó, uma pessoa bem mal-humorada, bem reclamona, reclama de tudo, nada nunca tá bom. E a interpretação das coisas que ela tem é muito negativa. Aconteceu um caso que ela ficou brava comigo, sem motivo, simplesmente por causa da interpretação dela. Nós combinamos dela em casa no domingo, às 4h30 da tarde. Era 4h10 mais ou menos, eu saí com a minha esposa, fomos comprar algumas bolachinhas de padaria para fazer um café, para a gente tomar um café junto e tudo. Chegamos em casa, era 4h15, 4h17 para ser mais exato. E tudo bem, estava combinado às 4h30. E minha esposa foi fazer o café, estava arrumando a mesa com as bolachas e tudo mais. E daqui a pouco, às 4h29, a minha avó me mandou uma mensagem, né, pelo WhatsApp, falando: Michel, fui aí na sua casa e você não estava. Muito obrigada pela consideração, viu? Ela ficou sem falar comigo uns 10 dias. E você percebe, eu estava em paz, eu estava tranquilo. O combinado era 4h30. Ela me mandou mensagem antes das 4h30, antes do horário combinado, e ficou irritada com isso. Acabou com a semana dela, ficou irritada, ficou brava, ficou xingando. Será que valeu a pena essa interpretação errada de uma situação? Para ela, eu não tive consideração por ela. Mas se você quer chegar mais cedo em um combinado, eu percebo assim pelo menos. Se você quer chegar mais cedo em algum lugar, que você combinou, por exemplo, às 4h30 da tarde, tudo bem, chegue mais cedo. Se a pessoa não está em casa, o que você faz é no mínimo esperar até o horário combinado. Eu estava lá 15 minutos antes do horário combinado. Ou seja, antes disso ela foi lá em casa, bateu na porta, não tinha ninguém, voltou para a casa dela, escreveu a mensagem para mim, tudo isso antes do horário combinado. Então a interpretação dela você vê que está distorcida. E não é só ela que faz interpretações erradas. Todos nós fazemos em algumas situações que a gente tem. Basta a gente parar para racionalizar. Será que a pessoa ali ela está realmente querendo falar mal de mim? Será que a pessoa ela está realmente reclamando? Será que a pessoa está... A gente começa a perceber as situações e o que é interpretação nossa e o que de fato é o que está acontecendo. Então é muito importante você pensar nos fatos antes de você julgar alguma coisa. E nesse ponto que ele fala, você não pegar o ponto de vista negativo de outras pessoas. Eu não discuti com a minha avó de forma alguma, eu só expliquei para ela que eu havia saído e tudo mais, e estava lá aguardando ela. Aí ela escolheu não voltar lá em casa e ficou com raiva de mim. Tudo bem, a escolha dela, é a raiva dela, a interpretação dela. Eu fiquei em paz, tomei café e ainda fiquei comendo bolachinha lá com a minha esposa, conversando. Então são escolhas de como você quer viver. Você quer viver uma vida mais leve ou viver uma vida de insatisfação, de raiva, de ódio, de negatividade? É uma escolha sua. Acompanhar as pessoas que estimamos em obstinadas manifestações de sentimentos negativos não é uma demonstração de bondade ou amizade. Prestamos melhor serviço a nós mesmos e aos outros, mantendo-nos desapegados e evitando reações melodramáticas. Ainda assim, quando você estiver conversando com alguém que esteja deprimido, magoado ou frustrado, demonstre-lhe bondade e gentileza e ouça com simpatia seu desabafo. Só não se deixe levar também pela depressão. Nesse caso, ele já diz na questão, é um pouco diferente do que eu estava contando para vocês, a situação com a minha avó, que é uma pessoa bem negativa. E tenho certeza que você conhece pessoas negativas também. Mas que já é uma pessoa mais dramática, uma pessoa que está às vezes sofrendo com uma depressão e fica reclamando da vida.
Então você não tentar impor o seu ponto de vista, mas você simplesmente passar outros pontos de vista, algumas coisas que a pessoa não está enxergando pode ajudar ela. E você não pegar essa depressão para você, essa energia negativa que a pessoa está liberando, né, quando está desabafando, você não absorver isso para você. Eu tenho que trabalhar muito isso aqui no meu consultório, porque eu trabalho com pessoas que estão negativamente, né, emocionalmente negativas, emocionalmente sofrendo. Então eu tenho muito que trabalhar com isso em mim para não pegar essa energia negativa das pessoas, porque as pessoas passam por vários sofrimentos. E às vezes, tá, não sempre, mas às vezes esse sofrimento das pessoas, inclusive que vem no meu consultório, é simplesmente uma interpretação errônea de alguma situação ou de alguma pessoa que fez alguma coisa para ela. É uma interpretação que traz todo um sofrimento, às vezes de anos. E basta eu ir lá, conversar um pouco, às vezes na terapia, às vezes em hipnose, e a gente ir lá e trabalhar isso para que a pessoa interprete aquilo de uma outra forma. Isso altera todo o estado emocional dela. Desempenhe bem o papel que lhe foi dado. Somos como atores em uma peça de teatro. A vontade divina designou um papel para cada um de nós, sem nos consultar. Alguns atuarão em peças curtas, outros em longas. Podemos ser chamados a desempenhar o papel de uma pessoa pobre, de um deficiente físico, de uma eminente celebridade, de um líder político ou de um simples cidadão comum. Apesar de não estar sob nosso controle determinar o tipo de papel que nos é atribuído, cabe-nos representar a nossa parte da melhor maneira possível e procurar não reclamar dela. Onde quer que você esteja, quaisquer que sejam as circunstâncias, procure apresentar um desempenho impecável. Se o seu papel é de leitor, leia. Se é de escritor, escreva. Uma vez eu trabalhei com um amigo meu, eu gostava do trabalho, só que eu não fazia bem. Pra ser bem sincero, eu não fazia bem. E eu não atingia as metas e tudo. Chegou um momento que ele falou, eu e ele conversamos, na verdade, falamos, cara, não dá mais, não tá dando certo. A gente é muito amigo até hoje, eu adoro ele, tenho um respeito enorme por ele, a empresa dele cresceu demais depois que eu saí de lá. E é legal que eu tenho alguns pontos nesse crescimento também, eu fiz ele enxergar algumas outras coisas, mas enfim, o mérito dele. O que ele falou pra mim, quando a gente conversou e eu ia sair da empresa dele foi, Michel, você é guitarrista, eu coloquei você para tocar bateria, foi isso que aconteceu. E realmente, eu era para fazer X coisa, e ele estava me forçando a fazer outra coisa que não cabe a mim, não cabe ao meu perfil. É que eu sou um péssimo profissional? Não, de forma alguma. Não no que eu fazia, mas não cabe a mim. Cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem a sua habilidade, a sua capacidade em relação a alguma coisa. Se eu for trabalhar com matemática, por exemplo, eu não vou me dar bem, eu não gosto. Mas se eu for trabalhar do jeito que eu trabalho hoje com humanas, onde eu trabalho com pessoas todos os dias, com terapia e fazendo as pessoas se sentirem melhor, nossa, eu sou apaixonado por isso, eu faço isso muito bem. Por modéstia à parte, eu faço isso muito bem. E eu sei que eu faço bem não porque eu estou vendo, mas sim por causa dos depoimentos que os clientes me passam, de tudo que eles me falam a respeito do meu trabalho. Depois que o cliente sai daqui chorando, me abraçando, sentindo gratidão. Sabe, simplesmente me falando, me chama muita gratidão por ter te conhecido. Agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida. E ouvir isso é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem. Para eu poder continuar querendo me desenvolver profissionalmente, e principalmente humanamente, como pessoa, para eu poder ajudar essas pessoas, gerar essa conexão com essas pessoas e ajudá-las cada vez mais. E é o que ele fala, se o seu papel de leitor, leia, se é de escritor, escreva. Não vá onde você é tolerado, vá onde você é celebrado. Tem essa frase, né, que eu acho muito legal, muito forte também, que é: não vá onde você é tolerado, vá onde você é celebrado, simples assim. Se você não faz bem algum trabalho, seja humilde e fala, realmente eu não faço bem aquele trabalho, você não vai fazer tudo bem feito. É impossível uma pessoa fazer tudo bem feito. Você não vai fazer um trabalho bem feito, vai para outro, onde as suas capacidades já estão voltadas para aquilo. Então, tenha essa humildade de falar, não sou bom aqui, eu sou bom ali. Aí você vai fazer. As coisas simplesmente acontecem quando você se volta para o que você é bom e deixa de lado o que você é ruim. As coisas simplesmente acontecem. E deixa essa ideia de lado que... Você já perguntou para as pessoas qual é o propósito de vida delas? O que eu mais ouço é ficar rico, viajar o mundo, ficar famoso. Essas três. E muito vazio isso. As pessoas ficam buscando fama. Para quê? Por causa de dinheiro, eu tenho dinheiro.
As pessoas colocam dinheiro num patamar como se fosse uma coisa assim, é o auge da minha vida ter dinheiro sobrando. E realmente, para mim hoje eu percebo que o dinheiro é uma consequência do que você faz. O dinheiro vem como consequência do bem que você faz aos outros. Então você começa a assumir o seu papel. Eu não sou uma pessoa que é para ser um astro de Hollywood. Eu sou uma pessoa que é para ser um terapeuta, que é para ajudar as outras pessoas a evoluírem espiritualmente mesmo, a interpretarem a vida delas de forma diferente para elas se sentirem bem, porque assim essas pessoas vão estar buscando o propósito real da vida delas, que é entregar amor, entregar a capacidade única que ela tem para o mundo. E assim eu estou ajudando o mundo com uma corrente de bem, com as coisas boas. Então, onde que você se encontra? Onde que você pode perceber que você se encaixa? Independente de fama, independente de dinheiro, onde que você se encaixa? Vamos para outra parte. Tudo tem um bom motivo para acontecer. Você se torna aquilo que pensa. Evite atribuir supersticiosamente aos acontecimentos poderes ou significados que eles não possuem. Mantenha a cabeça firme. Nossa mente ocupada está sempre tirando conclusões, inventando e interpretando sinais que não existem de fato. Assuma, em vez disso, que tudo o que lhe acontece tem um motivo para acontecer. Que se você decidiu ter sorte, você terá. Todos os acontecimentos lhe trarão algo vantajoso, se você quiser procurar. Tem uma frase que eu já ouvi que é: se você pede paciência para Deus, Ele não vai te dar paciência. Ele vai te dar uma situação, um motivo para que você adquira paciência. Ou seja, uma situação onde você vai precisar da paciência. E eu percebo muito isso, né? Que a gente se torna aquilo que pensa. Lembra da outra aula que eu falei para vocês, né? Do primeiro vídeo, da parte 1, que eu falei da engenharia reversa do ser humano, né? Onde a gente vai tendo resultado, comportamento, emoção, pensamento. Então, nosso pensamento realmente ele vai reger tudo o que a gente tem como resultado na nossa vida. Essa questão de superstição que ele fala aqui no livro também, né? Que coloca acontecimentos, significados que os acontecimentos não têm. Eu já vi pessoas que, nossa, eu quebrei um vidro, um espelho na tal data, em tal dia, em tal horário, isso quer dizer azar e não sei o quê. Mas será? É só um espelho. E a pessoa começa a acreditar que ela vai ter azar e ela realmente começa a acontecer as coisas ruins na vida dela, porque ela acredita naquilo. Lembra, nossas crenças são a nossa percepção de mundo. Então o que você acredita é o que vai acontecer lá na frente, é o que você vai ter de resultado na sua vida. A felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. A liberdade é o único objetivo que tem valor na vida. Nós a conquistamos deixando de lado as coisas que estão fora de nosso controle. Não podemos ter o coração leve se nossa mente é um poço lastimável de medos e ambições. Você quer ser invencível? Então não lute com aquilo sobre o qual você não tem verdadeiro controle. Sua felicidade depende de 3 coisas que estão todas sob seu poder: a sua vontade, suas ideias a respeito do acontecimento em que está envolvido e o uso que você faz de suas ideias. Olha que maravilhoso isso. Essas 3 coisas, se você perceber, se você ter consciência delas, muda a sua vida inteira. As coisas que estão sob o seu poder, vou até repetir. A sua vontade, o que é que você quer, do que você tem vontade. Suas ideias a respeito do acontecimento que você está envolvido. O que está acontecendo hoje na sua vida? Qual a percepção que você tem? Que você é uma vítima ou que você tem controle, que você pode fazer alguma coisa? O que isso está te ensinando? Qualquer fracasso ou erro ou coisa negativa que está acontecendo na nossa vida, qualquer problema é uma oportunidade. Então, você começa a perceber, ao invés de problemas, oportunidades. Você começa a perceber, ao invés de erros, aprendizados. E também, o uso que você faz dessas suas ideias. Qual o uso que você faz das ideias que você está tendo hoje? Nessa situação que você está envolvida hoje? Como que você está fazendo isso? A autêntica felicidade é sempre independente de condições externas. Pratique com o maior zelo a indiferença às condições externas. Sua felicidade só pode ser encontrada interiormente. Como é fácil ficarmos deslumbrados e sermos iludidos pela eloquência, pelos altos cargos e pelos títulos acadêmicos, pelas grandes honrarias, pelos objetos elegantes, pelas roupas caras e pelas atitudes envolventes. Não cometa o erro de supor que as celebridades, as figuras públicas, os líderes políticos, os ricos ou as pessoas com grandes dotes intelectuais ou artísticos são necessariamente felizes. Supor tal coisa seria estar desnorteado pelas aparências e o levaria a duvidar de si mesmo. Olha que importante isso. A mesma coisa que eu estava falando lá atrás. Muitas pessoas que eu atendo aqui
são milionários, têm empresas gigantescas, muitos deles têm multinacionais e não são pessoas felizes, são pessoas, na verdade, que estão bem perdidas, que estão totalmente tristes e perdidas na vida delas. Por quê? Porque em algum momento elas viram que o dinheiro, a riqueza, que era o mais importante na vida delas. E não é assim que funciona. Lembre-se, a verdadeira essência do bem só pode ser encontrada nas coisas que estão sob seu controle. Se você tiver sempre isso em mente, ficará muito menos vulnerável à falsa inveja ou à sensação de abandono, comparando-se desprezivelmente aos outros e às suas realizações. Pare de aspirar a ser outra coisa além do melhor de você mesmo, porque isso está sob seu controle. As pessoas têm uma falsa ideia de que o dinheiro, quando elas tiverem dinheiro, elas vão ser felizes. E eu estava falando a respeito de alguns milionários, alguns empresários muito bem-sucedidos que vêm aqui, são pessoas totalmente tristes. É uma regra? Lógico que não. Tem empresários, tem gente rica feliz, tem gente rica triste, tem gente pobre feliz, tem gente pobre triste. Não é uma regra absoluta de forma alguma. Não existe essa verdade absoluta, onde quem tem dinheiro não é feliz. Não é assim que funciona também. Mas se você tem uma ideia e busca a riqueza ou a fama simplesmente para ser feliz, então você não vai ser feliz. Porque se você está colocando a sua felicidade num bem material, então você vai perceber, quando você alcançar, que você perdeu um grande tempo da sua vida, uma boa energia foi desperdiçada para você alcançar algo que não está realmente te fazendo feliz. A verdadeira felicidade é você se encontrar no seu interior. Vamos lá então para a outra parte. Ninguém pode ferir você. As pessoas não têm o poder de ferir você. Mesmo que alguém o agrida verbal ou fisicamente, mesmo que seja insultado, você pode escolher encarar o que está acontecendo como insulto ou não. Se alguém o irrita, a única coisa capaz de irritá-lo é a sua própria reação. Portanto, quando aparentemente alguém estiver provocando você, lembre-se de que é apenas sua avaliação do incidente que causa essa sensação. Não deixe que suas emoções sejam desencadeadas por meras aparências. Tente simplesmente não reagir no momento. Afaste-se da situação, procure ter dela uma visão mais ampla, recomponha-se. É aquela questão, né? Você entra numa loja, você é mal atendido e você sai, aquilo lá acabou com o seu dia. Às vezes eu pergunto para as pessoas, para alguns clientes meus, principalmente em rede social, às vezes eu coloco no stories, como que foi o seu dia? Foi bom ou foi péssimo? As pessoas respondem péssimo. Aí no próximo stories, foi 2 minutos, 3 minutos que foram péssimos e você jogou isso e ficou remoendo isso o resto do dia, ou foi 24 horas péssimas? Então as pessoas não têm essa ideia. E muitos carregam principalmente coisas dos outros consigo mesmos. Então o mesmo exemplo do mercado que eu falei, ou você entrar numa loja e ser mal atendido, e você sai remoendo aquilo lá e fica com raiva. Ninguém tem o poder de realmente ferir você. É você que escolhe. Você que tem total poder, total escolha, total decisão de como você vai responder às situações da sua vida. Bem ou mal. A culpa é sua. Indo para a outra parte, para a gente já finalizar então essa segunda parte. Conquista-se o progresso espiritual enfrentando a morte e as calamidades. Em vez de desviar os olhos dos acontecimentos dolorosos da vida, olhe para eles diretamente e contemple-os com frequência. Enfrentando a realidade da morte, das enfermidades, das perdas e das decepções, você se liberta de ilusões e falsas esperanças e evita pensamentos mesquinhos de inveja. Bom, você pode se igualar aos outros aqui. Às vezes você está invejando alguma pessoa, mas aquela pessoa tem a mesma essência que a sua. Aquela pessoa ela é um ser humano também, assim como você. Ela vai morrer também, assim como você. Ela fica doente também, assim como você. Então você para de ficar com essa de o outro é melhor do que eu. Não existe esse de melhor, não existe esse de pior. Somos todos iguais. Quando ele fala aqui nessa questão das perdas, decepções, até enfermidades, doenças, é muito importante, muito interessante. Tem algo que eu adoro estudar, que é Nova Medicina Germânica, que é você estudar a razão emocional de algumas doenças físicas, que o Dr. Hammer acabou criando, digamos assim, esse estudo. O Dr. Hammer ele é um médico que perdeu o seu filho, o Kirk Hammer, repentinamente. E quando ele perdeu o filho dele, ele desenvolveu, o Dr. Hammer desenvolveu um câncer no testículo e a esposa dele um câncer no ovário. Você percebe, essas duas regiões do corpo têm total ligação com a reprodução, ou seja, com o filho
que ele acabou perdendo. E ele começou a estudar e começou a perceber que as nossas doenças, principalmente a questão do câncer, porque ele trabalhava especificamente com o câncer, ele começou a perceber que muitas têm a sua origem na causa emocional. Então, você tem um conflito biológico, que é chamado assim na nova medicina germânica, como um choque biológico, ali, um conflito biológico que vai desencadear uma certa reação no seu cérebro, e cada regiãozinha do cérebro tem uma ligação com um órgão, uma parte do seu corpo que tem uma determinada função. Então, qual que é a função do testículo? Qual é a função do ovário? Então, de forma mais fácil para a gente compreender, imagina uma mãe que está com o filho doente no hospital. E com o filho doente, a mãe acaba tendo um certo conflito biológico perto dela, um conflito emocional, digamos assim. Então ela começa a desenvolver um câncer de mama. Por quê? Porque de forma muito primitiva, o cérebro dela entende que, opa, eu preciso cuidar do meu filho. Qual é a forma mais, inclusive no começo da nossa vida até hoje, a forma mais primitiva de você cuidar do filho é nutrindo o seu filho. Então a mãe faz isso amamentando o filho e acaba desenvolvendo ali células e mais células na mama dessa mãe, que aí acaba se tornando um carcinoma. Então, porque não tem ninguém, não está amamentando ninguém, acaba se tornando um carcinoma, então acaba gerando alguns problemas. Então, o nosso cérebro, de forma muito primitiva, ele se adapta de acordo com as nossas emoções e gera alguma doença. Então, você perceber, enfrentando a realidade da morte, as enfermidades, das perdas, decepções, o que é que isso está te ensinando? O que você não está resolvido dentro de você, que está te desencadeando alguma doença, está desencadeando alguma decepção, alguma coisa? Porque se você não resolver as suas emoções, ela vai somatizar. Ela vai sim levar você para um estágio, às vezes, mais dolorido fisicamente. Se você não percebe, o seu corpo dá um jeito de te avisar que alguma coisa não está em equilíbrio. Até porque quando o nosso organismo, o nosso corpo está em desequilíbrio, nós chamamos de doença. Quando está em equilíbrio, nós chamamos de saúde. E na verdade a doença, é um caminho para a cura, digamos assim. Tem um livro muito legal, vou até pegar aqui, um livro muito bom, que eu indico que você leia, A Doença como Caminho. Esse livro vale a pena você ler, de verdade. É uma outra visão em relação às doenças e como que isso acaba desencadeando alguns problemas na nossa vida e que a gente pode resolver nós mesmos. Então, quando você tiver alguma doença, tá, inclusive nesse livro, você se questiona o que é que essa doença está me impedindo de fazer e o que é que essa doença está me obrigando a fazer. Aí você começa a perceber o que a sua mente está querendo. É só você pensar numa gripe, por exemplo. Você fica gripado. Então, quando você deita, dorme, tira aquele dia só para descansar, a sua gripe sara. Então, o que é? O seu organismo te avisando que você está te obrigando a descansar. Então, na gripe ali, nesse caso que eu estou te contando, dando exemplo, estava obrigando a pessoa a descansar. Então, você começa a fazer uma leitura das suas doenças e do que é que você está sentindo para você se curar, inclusive emocionalmente. Bom, eu vou terminando esse vídeo por aqui, já deu aí seus 40 e pouquinhos minutos. E é muito importante que você faça essa leitura depois do livro, com as suas próprias interpretações. Tá? Compre o livro, faça as interpretações. Nós vamos acabar dividindo aqui em 8, 9 partes esse livro, com esses comentários que eu estou fazendo. Então vão ser 8, 9 vídeos aí. Acredito que de 7 a 9 vídeos no máximo, a gente vai terminar esse livro com os comentários, beleza? Então, até a próxima parte, a nossa terceira parte aí do livro. Nós vamos continuar na página 51, paramos hoje na página 50. Então, no próximo a gente começa já na página 51, beleza? Um grande abraço, te vejo lá. Até mais!